que a gente vai fazer chama entrevista de profundidade. Já falei para o senhor, mas eu vou repetir. Ok. É destrinchar quem é o Israel Mariano de Azevedo. Ok. Ou Israel Mariano, que é o candidato. Uhum. Tá? Então, qual que é a importância disso aqui? É fazer o raio-x da sua pessoa para, a partir dessa entrevista, a gente estruturar toda a sua campanha de ponta a ponta. Do primeiro dia até o 54º dia, 54 dias de campanha. A gente vai estruturar tudo de ponta a ponta, colocar o raio-x dos pontos fortes, dos pontos fracos, entendeu? Quais são as principais dificuldades, quais são as principais vantagens, para a gente também saber um panorama em relação a outra candidatura, que é a mais forte contra nós, que é lá do Jeovazinho. Então é isso, é para isso que serve isso aqui. Beleza. Tá? Eu já fiz uma pesquisa prévia do senhor na internet, antes de fazer isso aqui, tá? Só para o senhor saber. Então, algumas informações eu já tenho, e durante a entrevista eu vou perguntar sobre essas coisas, tá bom? Isso aqui é uma entrevista totalmente para os internos, entendeu? Então depois eu vou fazer um termo de sigilo e vou passar para o senhor assinar. Ele assinar com aquele GOV, BR, não tem problema também, tá? Ok. Não precisa ficar com receio de responder nada. Uma coisa ruim ou uma coisa boa, não precisa ter receio de nada. É o mais natural possível, tá bom? A gente vai buscar a sua história de vida, o seu perfil ideológico, eu já sei que é conservador, de direita, cristão, né? Acredito nos valores da família, acredito no trabalho. Então essas algumas informações eu já tenho na minha mente para poder estruturar a entrevista. Por que eu pedi para fechar ali? Para ninguém interromper. Para ninguém pegar a gente falando coisas que não pode estar em público. Entendi. Entendeu? Eu não estou aqui para julgar o senhor, nem para o bem, nem para o mal. Ok. Nem para cima, nem para baixo. Ok. Estou aqui para saber quem o senhor é. Ok. Tá bom? Não sou um tribunal e nem uma gaia nem testemunha. Tá bom? Ok. Não vou tentar induzir suas respostas de nenhuma forma. Se o senhor responder, respondeu. Se não respondeu, eu posso insistir, mas faço não. Eu não vou induzir de nenhuma forma nem forçar. Tá bom? Ok. Caso tenha alguma coisa que o senhor fale em alguma resposta, que lá na frente tem alguma contradição, aí eu vou perguntar, mas e isso e isso? E por que eu faço isso? Porque de repente lá na frente ele pode testar o senhor, colocar uma pessoa para conversar com o senhor e para ficar lhe testando. Você já vai também estar preparado nesse ponto. Entendi. Tá bom? Ok. Então aqui a primeira parte da nossa entrevista é infância e relacionamento familiar. Ok. Vai saber um pouco da sua infância e da sua relação com a sua família. Então, nesse momento, o senhor pode começar contando assim, desde que o senhor lembra, quando você era gente, um pouco da sua história. Pode começar. Tá bom. Bom, eu, primeiramente, criado assim, numa família com dificuldade, né? Família pobre. Meu pai separou da minha mãe ainda bem cedo, né? Minha mãe... Mais pobre a ponto de passar fome? É ao ponto de precisar de alimento, sim. Né? Mas chegou algum dia a não ter alimento? Chegou algum dia não ter alimento. É. Né? Um período em que minha mãe, às vezes, nós íamos para os açougues pedir carne. Inclusive, tem muitas pessoas às quais eu sou grato por isso, que eu lembro desses fatos. Né? Então, assim, como era menino, eu era o mais velho da turma. Eu precisava de quê? Ajudar em casa. O senhor era o mais velho de quantos irmãos? De três irmãos. Todos homens? Todos homens. 3 homens e 2 mulheres, né? 3 homens e 2 mulheres. E quando minha mãe se separou do meu pai, isso ficou um período longe do outro. Um dia ele voltou para encontrar eu na cidade de Goianápolis, levou nós para Araguapaz, aí numa infância difícil. E lá ele trabalhou um período de padeiro. Aonde? Araguapaz, uma cidade aqui próximo de Aruanã, em Goiás. Próximo de Aruanã? Em Goiás mesmo. Sua mãe lembra mais ou menos quanto tempo o senhor ficou lá? Ficamos lá por volta de 5 anos, não sei, alguma coisa assim. Ou mais, né? Uma infância lá, um período de infância. O que aconteceu? Período de infância, mas o senhor tinha mais ou menos quantos anos? De 12 para 14, alguma coisa assim, 15 Então anos. você já entendia assim, Sim, um pouco sim, da vida? Sim, eu até falo que eu comecei a trabalhar muito cedo, porque quando eu fui para lá, eu era padeiro, veja bem. Seu pai era padeiro? Padeiro, só que eu vivia assim, uma hora estava no lugar, saía, então
Ele não tinha um trabalho fixo. Não tinha trabalho fixo, né? Ele não estava importando muito de ajudar a cuidar dos filhos. Período em que ele era meio, né, difícil na família, né? Minha mãe sofria sozinha por esse fator, né? E largou eu na padaria, trabalhando da infância. E os padeiros gostou muito, o dono da padaria gostou muito do Israel. Ou seja, eu comecei a me identificar. Então, quando vocês foram para Água Paz, a família toda, seu pai começou a trabalhar na padaria. Sim. E aí o dono da padaria também conheceu o senhor e gostou do senhor. Sim, e o senhor foi trabalhar lá na padaria. Se não me falha a memória, eu tinha de 12 para 13 anos. Mas só fazia o que na padaria? Padeiro. Eu fazia um trabalho de padeiro, trabalhava à noite. Trabalhava à noite. Nesse período, inclusive, eu era orientado, ó, criança não pode trabalhar à noite. Naquela época não tinha os maquinários que tem hoje na padaria. Sim. Você tinha que fazer o quê? Trabalhar a noite inteira, fazendo a massa na mão, tipo, puxando a água no negócio ali, poder fazer a maceira de madeira. Então, assim, um período muito difícil. Só que eu sabia que eu tinha que ajudar a minha mãe com os meus irmãos. Mas como é que o senhor criou essa consciência de que tinha que ajudar a mãe? Eu via a dificuldade. Eu via a luta da minha mãe ali. Namorava num ranchinho de palha, a gente tinha que jogar água durante o dia porque os caras não jogassem toxicado, não pegar fogo. Era uma situação muito difícil. Era longe do centro da cidade, né? Longe, dentro de um quintal, de um lote de um tio nosso. Fizemos um ranchinho. Qual era o nome desse tio? Expedito. Ainda é vivo? Já falecido. Ele, inclusive, esses ranchos é feito de pau pique, é feito de madeira, assim, sabe? E rebocava misturava terra com bosta de vaca, porque dava consistência. Eu sei. Né? Então, a vida muito difícil, e eu trabalhando à noite. O que acontecia? Ao trabalhar... Sua mãe era só dentro de casa? Minha mãe dona de casa, lavando roupa, lavava roupa. Lavava roupa pra fora? Exatamente. Ainda é viva sua mãe? Minha mãe já falecida. Como era o nome dela? Aparecida. Aparecida Rodrigues de Souza, guerreira. De onde que ela é? Ela de Goianápolis. Nascido em Goianápolis. E meu pai, que é Rio Grandense, veio ainda pequeno, filho de nordestino. Rio Grande do Norte. Rio Grande do Norte. Veio, conheceu ela aqui. Qual cidade? Mossoró. Mossoró. O que eles tiveram 5 filhos, né? Só que ele levava... Você lembra mais ou menos onde que ele chegou? Não lembro. Ele veio pequeno lá pra cá. A família, seu avô. Exatamente, meu avô. Você chegou a conhecer? Conheci, meu avô da cidade de Araguapaz, ele foi um dos Araguapaz também no Rio Grande do Norte. Do Rio Grande do Norte. Não, Araguapaz é Goiás. Araguapaz é Goiás, é o pai da sua mãe? O pai do meu pai. O pai do seu pai? Meu pai. Tá, entendi. Então, seu pai, ele era do Rio Grande do Norte, de Mossoró, e veio pra cá, pra Araguapaz. Juntamente com o pai dele. Né? Com o pai. O nome do avô era... João Bolão, como é conhecido. João Bolão. Bolão. Por que João Bolão? Isso é uma dúvida que eu tinha também desde a infância. É um apelido da região de lá. De lá de Mossoró? Lá tem os familiares dele, inclusive o irmão dele também também se chamava Expedito Bolão, que é o outro irmão dele também. E vindo de uma familiar, né? As famílias Azevedo, né? Então, meu avô, eu cheguei a conhecer ele, assim, caçador, né? Voltando sobre essa questão de estar na padaria, eu trabalhava e lá o que eles faziam? Doavam pães, bolo para me levar para meus irmãos. Você trabalhava e uma parte do seu pagamento você recebia em pão? Exatamente. Pão e bolo para levar para os seus irmãos, para sua mãe. Aí o que aconteceu com esse negócio de ficar trabalhando à noite? Eu fui adoecendo, criança não pode trabalhar à noite. Tinha um padre lá na cidade. Mas por que adoecendo? Porque você fica sem dormir, uma fase que você precisa, você não pode ficar. E inclusive lá na cidade. Então o senhor trabalhava à noite, entrava mais ou menos que horas? Entrava o quê? 10 horas, ficava a noite inteira trabalhando. A noite inteira até amanhecer? Até amanhecer. E a criança, em vez de ele dormir e descansar, ele queria brincar. Numa fase de crescimento? Crescimento. Então assim. E que dia você fazia o quê? Às vezes ia brincar, e teve ocasião que eu trabalhava na outra padaria e vinha de colégio depois do dia. Empurrava pro colégio? E assim, aí, só que isso foi adoecendo. Inclusive tinha um padre lá na cidade, que ele era uma pessoa também muito da área social, me orientava, Qual que é o nome dele?